E eu queria orar novamente antes de iniciar. Senhor, a Tua palavra finca em nós as impressões que o Senhor deseja implantar em cada um de nós. Que a nossa mente mude, seja transformada, renovada, seja tomada pelo Teu Espírito Santo, ungida pelo Teu Espírito Santo para a compreensão de toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Você e eu fomos chamados para um novo tempo. Eu queria que você abrisse a Bíblia em 1 de Crônicas, capítulo 12. E eu vou ler alguns versículos. Eu vou ler primeiro o verso 23. 1 de Crônicas, capítulo 12, versos de 23 a 38. Este é o número de homens armados para a batalha que vieram a Davi em Hebrom para lhe transferir o reino de Saul segundo a palavra do Senhor. Agora eu vou mais para frente e vou ler um destaque dessa relação de soldados que foram até Davi nomeá-lo como rei. Dos filhos de Isacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sobre as suas ordens. E no final do texto diz assim: todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a proclamar Davi como rei sobre todo Israel. Também todo o resto de Israel era unânime no propósito de proclamar Davi como rei. Nós somos no mais um ano de vida da nossa comunidade. E durante esses anos nós vimos quanto Deus foi gracioso, misericordioso. E diante das dificuldades e lutas, nós sempre conseguimos vitórias por causa da presença de Deus. Eu acho que o presente maior que Deus nos dá é a sua presença. A sua presença manifesta, a sua presença em nossas vidas, a sua presença no que Ele nos ordenou fazer e na nossa obediência em fazer aquilo que Deus nos ordena. Então, nós não podemos ficar olhando o passado e ficar retrocedendo ao que Deus já fez e nos lamentando numa situação que talvez você ache que nós estamos. Nós precisamos avançar para o nosso alvo. O apóstolo Paulo e o autor de Hebreus nos é bem claro a esse respeito. Paulo diz assim: não sabe que nós corremos no estádio e nós todos, na verdade, corremos para um alvo, por um prêmio. Corram também de tal maneira que ganhem um prêmio. E o autor de Hebreus diz: nessa corrida livram-se de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nada pode nos deter, nada pode deter você. Rompa com todas as barreiras, ultrapasse os seus obstáculos. Você não pode permitir que você mesmo, o pecado, o mundo e o próprio diabo sabotem o seu destino, sabotem aquilo que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos romper com o pensamento do passado e prosseguir para o futuro que Deus tem para nós. Sempre Deus alerta isso na sua palavra. Em Isaías 43, por exemplo, no versos 18 a 19, diz: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço novas as coisas. Agora mesmo está saindo a luz. Será que vocês não percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Deus está criando coisas novas, estações novas, que nós precisamos nos aperceber, estar atentos. Não se lamente pelos ossos secos que você encontra, mas profetize como Ezequiel: olha, vida sobre esses ossos secos. Robert Marques diz assim: não tenha fé somente para ser salvo, mas tenha uma fé para ser suficiente para viver no reino.
Nós precisamos quebrar com a incredulidade religiosa. Porque muitos de nós têm uma fé religiosa, e isso é incredulidade religiosa. Romper com os olhos naturais, romper com os olhos que nós vemos naturalmente e converter os nossos olhos ao reino de Deus. É isso que precisa acontecer. Porque nossos olhos nos pregam muitas peças. Porque nós não vemos as coisas como elas são, mas como você é, como eu e você somos. É isso. Você não vê as coisas como elas são, mas como você é. Lembra-se dos 10 espias, quando saíram da terra prometida e foram encaminhados os 12 espias para entrar na terra e verem a terra prometida, e 10 deles voltaram incrédulos, e eles se viam, diz a Bíblia, como gafanhotos. Nós somos como gafanhotos. Então, o que você vê, quando você vê as coisas, eles viam os homens, viam as circunstâncias e se viam como gafanhotos. Agora, Josué e Caleb não, eles viam, eles estavam com tanta fome que viam os inimigos como pão. Está lá em Números capítulo 14, versos 6 a 9. Vimos, eles são os nossos pães, nosso lanchinho. Os nossos inimigos são os nossos lanchinhos da tarde. Era isso que Josué e Caleb estavam dizendo. É assim que eles se viam famintos, desejosos de conquistar. Havia uma fome, uma sede de conquista. E por isso eles viam os inimigos não como uma ameaça, mas como um lanchinho da tarde. O modo como aplicamos a nossa atenção determina o que vemos, diz Anne Treisman. O modo como aplicamos a nossa atenção determina o que vemos. Por exemplo, os soldados de Israel viam Golias como um grande gigante que não conseguiam derrubar. Mas quando chegou Davi, ele viu diferente. Ele viu aquele gigante, mas viu também a grande testa que ele tinha. Era o alvo certo, a pedra ia certa. Ele tinha uma testa muito grande. Então, como nós vemos, determina as nossas ações. E eu quero falar nessa noite sobre isso, como a nossa fé precisa ser reagir à vontade de Deus e dar a você uma ferramenta para conduzir a sua vida a fazer a vontade de Deus. Porque você nasceu para esse tempo, você nasceu para um novo tempo, você foi chamado para um novo tempo. E Deus está movendo e nos movendo como igreja e como pessoas para uma nova estação. E nós precisamos acordar. Você precisa discernir o que Deus quer fazer e agir. E você tem que agir conforme a fé na direção que Ele nos dá. E durante essa jornada, como foi falado aqui, é que Deus nos transforma. Foi quando o povo pisou as águas do Jordão, eles pararam. Foi quando Moisés ergueu os seus braços, o mar se abriu e a batalha foi ganha. Foi no caminho aos sacerdotes que os leprosos foram curados. Foi no caminho do tanque, e quando o cego se lava no tanque, que ele foi curado. Então nós precisamos sair e agir. Agir para o nosso destino. Não adianta receber uma palavra profética e não se mover na palavra profética. Não adianta receber a direção de Deus e não se mover no caminho que Deus te deu. Deus não vai te levar, é o seu passo que vai abrir o mar, é os seus braços que vão fazer com que as coisas aconteçam. Parados, inertes, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos discernir o caminho que Deus nos deu. O contexto do texto que nós lemos de Crônicas foi assim: Saul tinha morrido, Isbosete, que era o seu filho, tinha assumido o seu lugar como rei, e quase todas as tribos, menos Judá, consideraram Isbosete como rei. Judá considerou Davi como rei. E aí Isbosete morre. E aí eles tomam uma decisão: vamos fazer de Davi o nosso rei. Temos visto a mão de Deus sobre ele. E aí essa relação toda
das tribos indo em direção a Davi e reconhecendo ele como rei. E ali nessa caminhada, nessa jornada, existe uma tribo chamada, essa tribo vai, e essa tribo é especial, Isacar. E essa tribo sabe discernir o tempo e sabe a direção que Israel deveria tomar. Uma tribo que conhece o tempo, discerne os tempos e as estações, sabe que direção eles deveriam ir, e Davi precisava dessa tribo. E eles foram até Davi. E Davi agora podia transicionar o seu reino para todas as tribos através desse grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas foram chamadas por Deus para dar direção à igreja. Hoje não existe mais uma tribo, existe um povo, eu e você. Podemos ter e devemos ter discernimento dos tempos. Porque quando isso não acontece, nós erramos muito. Por exemplo, quando Josué herda de Moisés a condução do povo, veja lá o que diz Juízes capítulo 2, verso 10. Se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele tinha feito por Israel. Há uma geração que não conhece a vontade de Deus, não conhece os feitos de Deus, não viram as ações de Deus. E elas não sabem para onde ir. E muitos de nós não sabemos o que fazer. Com as nossas famílias, com os nossos negócios, com o nosso estudo, com a nossa futura profissão. E é exatamente o que estava acontecendo em Juízes capítulo 2, verso 10. E o resultado é um ciclo de pecado, derrota, arrependimento, choro, juízes, prosperidade, pecado, derrota e assim por diante. O livro de Juízes todos é pela falta de conhecimento espiritual das estações dos tempos. Então, nós precisamos aprender a discernir os tempos. A história de Isacar é interessante, ele é filho de Jacó, Jacó deu uma bênção para ele, disse que eles seriam fortes, valentes, líderes servos, gente trabalhadora, gente que teria prosperidade, seria abençoado, e abençoaria a nação de Israel com a sabedoria que Deus ia dar a eles. Moisés, em Gênesis capítulo 33, verso 18, dá uma outra bênção a essa tribo. Diz que eles morariam nos montes, seriam adoradores. Seriam adoradores. E essa tribo é muito importante para Israel, principalmente no texto que nós lemos. Eles dariam direção. E diz a Bíblia que Davi ganhou todas as suas batalhas. Todas as guerras, todas, não perdeu uma. Então a visão profética de sabedoria, de prática, levou a tribo de Isacar a servir o rei Davi e levou a vitória. 1 de Coríntios capítulo 2, versos 18 a 21 diz: quem conhece o Senhor? Quem sabe os planos de Deus? Quem sabe para onde Deus está nos levando? Ele diz, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos direção de Deus através do seu Espírito. Os homens de Isacar eram tremendos. Eles discerniam o tempo, eles tinham uma percepção espiritual do que estava acontecendo. Além do discernimento, eles sabiam das estações, para onde Deus estava levando o povo. O que Deus estava realizando, o que Deus desejava do povo. Então, quando nós olhamos na Bíblia sobre discernimento espiritual, encontramos esses 5 pontos. Por exemplo, discernir o corpo, discernir espíritos, discernir pessoas, discernir esferas naturais,
e discernir esferas espirituais, estações espirituais. Discernir o corpo é quando nós tomamos a Santa Ceia. Como é que você toma a Santa Ceia? Você precisa saber tomar a Santa Ceia. Você precisa entender o que é a Santa Ceia. Paulo diz, e por não discernirem, muitos estão morrendo, espiritualmente e fisicamente. Nós precisamos de discernimento para tomar a Santa Ceia. Ela não é um ato apenas de um pão e um vinho, mas precisamos de discernimento. Discernir os espíritos, Paulo diz em Corinto, 1 Coríntios capítulo 12, sobre os dons espirituais, e um deles é discernir os espíritos, o discernir o ambiente em que nós estamos, discernir o que está por trás do ambiente onde nós estamos, nos locais onde nós estamos, o que está acontecendo espiritualmente nos locais onde nós estamos, discernir pessoas. Jesus, em Mateus capítulo 12, versos de 20 a 25, conhecia o pensamento das pessoas. E lembre-se sempre disso, todos os milagres e todos os dons de Jesus, Ele fez como homem, não como Deus. Ele sabia, ele entendia o que estava por trás das palavras das pessoas. Ele não tinha feito nenhum curso de psicologia ou qualquer curso de comportamento. Ele estava discernindo pelo Espírito. Quem pode discernir o Espírito do homem, senão o próprio Espírito do homem? Senão o Espírito Santo de Deus no homem. Então, saber discernir as pessoas, saber discernir a esfera natural, os tempos, a casa, as finanças. Sexta-feira passada nós vimos algumas palavras sobre como ser próspero. E uma das coisas que a Bíblia fala para nós fazermos, que além do dízimo e oferta, tem coisas a mais. Nós precisamos discernir o que está acontecendo financeiramente com a gente, o que está acontecendo com nossos filhos, o que está acontecendo com as nossas empresas, com o nosso trabalho, no nosso local de trabalho, com as pessoas à nossa volta. E as estações espirituais. Eclesiastes capítulo 8, versos 5 e 6 diz assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. O tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. O sábio discerne o tempo e o modo. Há um discernimento espiritual das estações. O que fazer? Como fazer? Em tudo na vida, irmãos. Vocês lembram da história de Daniel e seus amigos? Eles não comeram da comida do rei, eles foram fiéis ao Senhor. Deus os encheu de uma sabedoria tremenda, de um discernimento para discernir a política, a economia e tudo que eles precisavam. Quando discernimos o tempo, somos habilitados a receber vitórias. Então nós temos que perseverar nessa busca, irmãos. Buscarmos isso. Lembre-se, nós crescemos na fé, na caminhada da nossa jornada. Não crescemos na fé ficando parados. Nós precisamos agir. E quando agimos, Deus dá o chão para nós pisarmos. Nós necessitamos e precisamos ter uma mente transformada para que isso aconteça. Como é que vai acontecer numa mente natural? Nós temos, Paulo diz, a mente de Cristo. Ponha os seus pensamentos e interesses nas coisas do céu. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Pense nas coisas lá do alto. Quando nós fazemos isso, a nossa mente é transformada para a mente de Cristo e começamos a discernir como Cristo. Discernir como Cristo.
Veja José, que não salvou somente o seu mundo, olha, me salvei, graças a Deus. Ele salvou o seu mundo. Deus quer salvar mais do que o nosso mundinho, que a gente pensa que gira em torno de nós, né? Nosso mundo gira em torno de nós somos o sol. Deus quer salvar a muitos através de nós, através da palavra de sabedoria, de conhecimento que nós podemos dar às pessoas. Jesus disse isso: a minha comida não é fazer a minha vontade, mas é fazer da vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que Ele me deu. Vocês costumam dizer que faltam apenas 4 meses para a colheita, mas eu digo para vocês, olhem os campos, há um tempo diferente, há uma colheita diferente, já está madura, não falta 4 meses. Jesus estava dizendo, há uma estação que vocês não conhecem, há um tempo que vocês não conhecem e precisam conhecer. O mundo é maior do que o nosso estômago. Ele está dizendo, ergam os olhos, tire os seus olhos da comida, porque os discípulos estavam pensando em comida. Tire os olhos da bebida. O reino de Deus é mais do que comida e bebida. Então, existe um tempo, uma estação diferente daquela que nós estamos acostumados a viver. Existe um destino para a nossa vida que não cabe em nós mesmos, é para muita gente. E a gente precisa ter a mente de Cristo e crescer e passar a fase. Há muitos que estão pacados numa fase. Passe a fase, irmão. Deus te capacitou para viver em discernimento espiritual. Deus te capacitou para entender as coisas espirituais. Mick Billman diz, a mentira da religião é fazer com que você ache que você mereça as coisas que você já é herdeiro. Como Deus vai me dar discernimento, eu tenho que ter muito jejum e oração. Não, Deus já te deu, você precisa ativar isso, ative isso. João 14,16 diz que o Espírito já está sobre você, e Ele caiu sobre você, para você aprender todas as coisas. O Consolador, que foi enviado no nome dele, ensinará vocês a todas as coisas. Quando o Espírito vier, ele já veio, ele guiará vocês a toda a verdade, não a meia verdade, a toda a verdade. 1 Coríntios 2 fala sobre isso também, ele já nos deu o Espírito Santo. 2 de Pedro 1,19 também fala sobre isso. Nós temos uma palavra profética, nós precisamos prestar bem atenção nela, porque é luz que vai brilhar no escuro e nos guiar em direção certa. 1 João 2,27 diz também, essa unção nos ensina a respeito de todas as coisas. Então não cai bem para nós, os filhos de Deus, ficarmos parados, paralisados. Nós precisamos romper os alvos. Há muita gente que não conhece nada sobre a época, sobre os tempos, e por isso não sabe o que fazer. Há muita gente assim, não sabe que direção tomar. Estão sendo enganados, estão sendo dirigidos. E quando você não dirige a sua vida no Espírito, alguém dirige a sua vida por você. Alguém está dirigindo a sua vida por você, se você não é guiado pelo Espírito. Há pessoas que conhecem a sua época, discernem até, mas não sabem o que devem fazer. E muitos deles se tornam críticos, até com boa intenção, mas se tornam tão críticos e ficam paralisados. Há outros que sabem o que fazer, discernem a sua época, mas não fazem, por timidez, por não darem valor correto às coisas de Deus, por procrastinar, deixa para mais tarde. Mas aqueles que querem agradar o coração de Deus e querem ser abençoados e abençoar os outros, têm a mente de Cristo. Então,
os filhos de Zacar não param, eles rompem as barreiras. Eles continuam correndo, eles continuam avançando, eles continuam subindo. Eles olham para frente, eles olham para a promessa, eles avançam segundo as promessas. Eles não esperam que as promessas cheguem a eles, eles vão até as promessas. Eles não ficam esperando que a profecia se cumpra para eles, eles vão em direção à profecia. Eles estudam, eles avançam, eles não se conformam com o fracasso. Eles até erram, mas tentando, e continuam. Nós somos chamados para um novo tempo, irmãos. Um tempo onde Deus quer nos encher com o seu discernimento espiritual. Para nos acordar. Nós precisamos romper a nossa paralisia. Nós como igreja e como pessoas individuais precisamos romper com a nossa paralisia espiritual. Precisamos avançar no reino. Precisamos crescer no reino. E saber que precisamos de discernimento espiritual. Como a tribo de Zacar. Sem discernimento espiritual, não sabemos para onde ir e o que fazer. Vamos dar tiro para todo lado. Vamos chutar a bola da onde que ela vem. Vamos errar o gol sempre. Vamos sempre estar muito longe do alvo. Nós precisamos de discernimento todo o tempo, todo momento. Deus te criou, nos criou para um novo tempo, irmãos. Amém?